Bem, mas agora imagine que você não estivesse lidando com um triângulo retângulo. Você estivesse lidando com um triângulo acutângulo ou com um triângulo obtusângulo. E aí, como encontrar a medida de um dos lados? Será que não teria como encontrar, já que a gente viu que o teorema de Pitágoras a gente usa quando a gente tem um triângulo retângulo. As relações trigonométricas a gente usa quando tem um triângulo retângulo. Mas e quando a gente não tem um triângulo retângulo? Como é que a gente encontra a medida desses lados? E aí, eu apresento hoje a vocês a lei do seno e a lei do cosseno. Essas duas leis, elas servem para qualquer triângulo, inclusive para os triângulos retângulos. Então, se você tiver um triângulo retângulo, um triângulo acutângulo ou um triângulo obtusângulo, você pode usar a lei do seno e a lei dos cossenos. Então, qual é a condição para a gente usar a lei do seno? Então, primeira condição é ser triângulo. Que tipo de triângulo, Cida, tem que ser para poder usar a lei do seno? Ser um triângulo qualquer. E para a gente usar a lei do cosseno, também a condição é ser um triângulo qualquer. Tá, então se tanto para a lei do seno como para a lei dos cossenos é um triângulo qualquer, e qual vai ser a diferença de um para o outro? Veja só, na lei do seno, a gente precisa de um triângulo qualquer, pode ser retângulo, obtusângulo, acutângulo. A gente precisa conhecer também dois ângulos. E a gente precisa conhecer um lado. Concorda comigo que se eu conhecer dois ângulos, eu consigo saber quem são os três ângulos? Porque se eu conheço dois e eu sei que a soma tem que dar 180, esses dois mais o que está faltando tem que dar sempre 180. Então, para usar a lei dos senos, eu preciso de um triângulo qualquer, preciso conhecer dois ângulos e preciso conhecer um lado. E aí eu posso descobrir o outro lado que falta. Enquanto que na lei do cosseno, eu também preciso que seja um triângulo qualquer, mas aí eu vou conhecer um lado. Desculpa. Na lei do cosseno, já vai ser o contrário. Eu vou conhecer um ângulo e dois lados. Então, para usar a lei dos cossenos, eu preciso de um triângulo qualquer, eu preciso de um ângulo e eu preciso de dois lados. E esse ângulo aqui, esse ângulo é formado pelos lados conhecidos. Pelos dois lados conhecidos, fica melhor assim. Então, na lei do seno, eu preciso de um triângulo qualquer, de dois ângulos e um lado. Na lei do cosseno, eu preciso de um triângulo qualquer, um ângulo e dois lados. E esse ângulo, ele precisa ser formado por esses dois lados conhecidos. Então, se eu tiver um triângulo qualquer aqui, ó, de ângulo alfa, beta e gama, oposto ao ângulo alfa, do outro lado do ângulo alfa, tem o lado A, do outro lado do ângulo beta, tem o lado B, e do outro lado do ângulo gama, tem um lado C. Então, se a gente fizer aqui o triângulo, ó,
e eu tiver o ângulo alfa, beta e gama, do outro lado eu tenho o lado A, do outro lado eu tenho o lado B e do outro lado eu tenho o lado C. E aí a lei dos senos nos diz que o lado A está para o seno do ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto a A? O alfa. Então, está para o seno de alfa, assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto ao lado B? O ângulo beta. Então, seno de beta. E o lado C está para o seno do seu ângulo oposto, que no caso é gama. E tudo isso é igual a 2 vezes o raio, certo? Se a gente estiver trabalhando com o triângulo qualquer, conhecer um ângulo e 2 lados, e esse ângulo é formado por esses 2 lados, a gente vai trabalhar com a lei dos cossenos. Então, também a gente vai ter um triângulo qualquer aqui. Eu vou ter um ângulo alfa e vou conhecer 2 lados, B e C, por exemplo. E aí, eu quero descobrir o lado A. Então, eu conheço 2 lados, um ângulo formado por esses 2 lados e quero descobrir o lado A. Como é que eu vou usar a lei dos cossenos? Eu vou dizer que A ao quadrado, então, quem é A? É oposto ao ângulo que eu conheço. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui é igual ao teorema de Pitágoras. Aí, diferente é menos 2 vezes os 2 lados que eu conheço, B vezes C, vezes o cosseno, já que é lei dos cossenos, do ângulo que eu conheço. Então, cosseno de alfa. É assim que eu vou usar a lei dos cossenos. Então, vamos treinar um pouco, né, para a gente ver como é que isso funciona.